Olá a todos. Meu nome é Bill Ledson. Sou um bombeiro aposentado, moro na costa central da Califórnia e tive uma experiência de quase morte em 1994, enquanto estava de plantão. Foi algo muito profundo. Naquela época, não consegui falar sobre isso, não tinha quem recorrer para encontrar respostas e não sabia nem por onde começar. Então, fiquei quieto por 15 ou 16 anos. Quando me aposentei, isso voltou à tona e fui em busca de respostas. Então, vou começar falando sobre minha experiência de quase morte. Em 1994, eu estava de plantão, trabalhando na Estação 11, uma unidade de paramédicos em Goleta. Havia uma epidemia de gripe na região de Santa Bárbara e todas as salas de emergência estavam lotadas de pessoas sofrendo. Estávamos atendendo chamadas, assim como o pessoal do MS da Segurança Pública ainda faz até hoje. Fomos atender a uma senhora que estava trancada em seu quarto devido a uma emergência médica. O quarto estava com as cortinas fechadas e ela sofria muito. O paramédico e eu logo entramos em ação. Aproximei-me dela para colocar a máscara. Assim que estava ajustando, ela exalou. Eu senti o ar indo direto para mim. Após alguns dias, fiquei muito doente, como nunca havia ficado antes. A situação piorou tanto que precisei de uma ambulância. Lembro que saí da cama desidratado, vomitando e perdendo fluidos do corpo. Olhei no espelho e parecia um esqueleto. Estava muito magro e com olheiras. Disse para mim mesmo, tem algo errado aqui. Meu coração estava disparado, batendo a 150 por minuto. Tentei sentir meu pulso radial, mas não conseguia. Sabia que minha pressão estava abaixo de 80. Então, liguei para minha família. Minha sobrinha ligou para o 911 e o Corpo de Bombeiros do Condado de Santa Bárbara veio me buscar. Eles me levaram em código TR para um hospital em Santa Maria. Cheguei a um local cheio de pessoas com os mesmos sintomas. O médico responsável estava prescrevendo o mesmo tratamento para todos, oferecendo algo para a dor, uma espécie de morfina, e algo para a náusea. Fiquei lá por cerca de meia hora e me administraram alguns sacos de fluido por via intravenosa. Pensei, acho que posso ir para casa e começar algum tipo de tratamento lá. Mas a enfermeira entrou e disse, não, essas são as ordens. Todos aqui estão recebendo a mesma coisa. Eu estava sentado, pronto para ir embora, quando ela administrou uma morfina sintética e um medicamento para náusea. Eu não estava sentindo nem náusea nem dor intensa, mas mesmo assim minha esposa disse que a enfermeira injetou tudo de uma vez. Meus olhos reviraram e eu caí diretamente na cama, o que assustou a todos. Minha esposa me disse que aplicaram Narcan em mim, que é o medicamento que paramédicos usam para reverter overdose de opiáceos, pois elimina os opiáceos do sistema instantaneamente. Eu estava sem pressão arterial, com 40/0, e me colocaram na UTI. Passei a noite lá e, na manhã seguinte, disseram que provavelmente só sobrevivi porque eu era um triatleta. Participava de competições de Ironman e coisas do tipo. Assim, meu sistema era bem eficiente em distribuir oxigênio, evitando uma falência completa dos órgãos. Durante aquela noite, a morfina causou uma vasodilatação em todo o meu sistema. Imagine um vaso cheio de líquido e, de repente, as paredes desse vaso se expandem enormemente. O fluido que restava não era suficiente para manter a circulação e a perfusão adequadas. Eu não recuperei a consciência imediatamente, mas, em algum momento, no meio da noite, por volta de 1h ou 1h30, saí do meu corpo. Foi a sensação mais incrível. Era como se eu tivesse sido liberado de um armário quente e abafado e fosse lançado em um mundo de estrelas. Eram enormes estrelas coloridas ao meu redor e eu estava voando através delas. Elas eram tão acolhedoras, tão amorosas. Algumas pessoas chamariam essas coisas de orbes, mas, na verdade, pareciam seres energéticos. Eu era como uma nuvem enorme expandida de alguma forma. A sensação era inacreditável. Eu estava voando, me sentindo em êxtase. Era como se alguém estivesse derramando mel sobre o meu cérebro, escorrendo por todos os meus nervos. Tudo estava vivo e emocionante. É realmente desafiador voltar para este mundo depois de uma experiência assim. Enquanto voava, pensava, o que foi isso? Como pude esquecer quem eu realmente era?
Como é possível que eu estivesse convencido de que era aquela pessoa, com todos aqueles relacionamentos e problemas? Porque nada disso era verdade. Tudo era uma ilusão, um tipo de truque ou jogo que acompanha a experiência de entrar no mundo material na Terra. Havia apenas aceitação, amor e alegria. Uma sensação de retorno ao lar. De repente, pousei em um lugar sólido. Encontrei-me em um ambiente real, com iluminação indireta, mesas e equipamentos ao redor. Bem na minha frente, estavam 3 seres pequenos, atarracados, vestidos com mantos escuros e capuzes. Eu conseguia ver parte de seus rostos. Todos sorriam de orelha a orelha, com olhos brilhantes, enquanto me faziam várias perguntas e riam baixinho. Eles tinham uma natureza quase travessa, o que me deixava confuso, mas, de alguma forma, confortável. Essas figuras me lembravam os pequenos seres do filme Asterisco Estranhos Visitantes Asterisco, com Christopher Walken, mas eram muito mais brincalhonas e amistosas. Em certo momento, um deles olhou para os outros e comentou rindo: "Ele não se lembra de nós." Todos começaram a rir, e eu pensei: eu meio que lembro de vocês, mas não tenho certeza. Havia também outro ser, mais alto e fino, que parecia estar em uma posição de liderança. Ele também sorria de maneira encantadora e irradiava amor. Quando se aproximou de mim, senti meu peito expandir, minha garganta se apertar em uma sensação de amor tão intensa que parecia que eu iria desmoronar em lágrimas de felicidade. A situação era descontraída e caótica, com os 3 pequenos seres rindo e saltitando ao redor, enquanto o ser alto os observava sorrindo. Em um momento, eu disse: "Bem, eu não quero voltar para lá. Então, vocês querem começar com uma revisão da minha vida." O ser alto apenas riu, soltando uma gargalhada profunda e calorosa. Ele disse: "Vamos fazer isso. Como você quer começar?" Contei algumas histórias. Nada de grande. Sem grandes arrependimentos. Apenas algumas coisas. De repente, ele disse: "Isso é suficiente. É hora de voltar." Eu fiquei em choque. Voltar? Não. De jeito nenhum. Eu não vou voltar. Ele apenas sorriu e disse: "Você tem coisa a fazer e vai voltar." Senti uma descida, como se estivesse caindo na frequência. Era uma sensação descendente. Ele simplesmente evaporou e eu caí na escuridão. Quando acordei no hospital, percebi que estava conectado a todos aqueles equipamentos. Notei que minha pressão arterial estava subindo. Primeiro 44, depois 60, 70. Uma enfermeira passou e disse: "Você está acordado." Eu respondi: "Preciso falar com você." Ela disse: "Preciso avisar o médico. Você estava em uma situação delicada." Eu perguntei: "Mas o que estou fazendo aqui?" Eu estava em casa. Estava com meus amigos, meus irmãos. Eu tinha certeza de que tinha morrido. Ela sorriu e disse: "Querido, você voltou." Desde então, minha visão sobre a morte mudou para sempre.